O que está acontecendo, professor Marandi? Eu sei que o senhor acompanha muitas dessas postagens no X e sabe o que está acontecendo de modo geral. O clima. Parece que o movimento sionista está tentando moldar a situação na Ásia Ocidental, assim como os chamados islamistas. Eles querem, sabe, remodelar todo o Ocidente. De alguma forma estão atacando, tentando transformá-lo. E aqui está a comentarista britânica Melanie Phillips falando sobre isso. Quero saber sua opinião sobre o que ela está tentando apresentar às pessoas em Bridge. Por que tudo isso está acontecendo? Bem, eu acho que a causa palestina é absolutamente central. A causa palestina, como todos sabemos, baseia-se em nada menos do que a destruição do Estado judeu. Mas, além disso, trata-se também de roubar dos judeus a própria história deles na Terra. A causa palestina se tornou a causa das causas no Ocidente, que, é claro, está ocupado destruindo seus próprios valores centrais. Valores que vêm do judaísmo. Não é coincidência. Na minha visão, a causa palestina é uma forma de guerra santa, uma guerra santa islâmica, e é um cavalo de Troia para a islamização do Ocidente. Ao adotar a linguagem e a inversão moral da causa palestina, o Ocidente aderiu a uma agenda de autodestruição pelas mãos do Islã. Isso é um desejo de morte do Ocidente. E se você tem um desejo de morte, não pode lutar contra um culto à morte, que é o que o Dente enfrenta nas forças do Islã. Ele não pode lutar porque já não sabe mais o que é. O Ocidente já não tem vontade de se defender porque não sabe mais o que isso significa. E, na medida em que algum dia souber que você se quer cuidar, destruir tem imortisquimento, ao convencer-se de que o Ocidente deve ser odiado. Sim, você entende o tom do que ela está falando. Como você entende a forma como eles tentam dizer que o Islã está nos atacando, que precisamos fazer algo, mas o Estado da Palestina está no caminho, está bloqueando esse tipo de ataque? É por isso que é necessário apoiar Israel. Como você entende isso, professor Marandi? Sabe, Nima, quando o regime israelense foi forçado a deixar o Líbano, no ano 2000, depois de 18 anos de ocupação, aqueles que hoje estão impacientes com a resistência deveriam voltar e olhar para a história, para ver quanto tempo levou para o Hezbollah expulsar aquele regime do Líbano. 18 anos. Depois do ano 2000, fui com um grupo de estudantes da Universidade de Teherã. Eram 9 deles, e acho que talvez 5 ou 6 professores. Fomos a uma conferência no Líbano, mas também visitamos o sul do país. Fomos à cidade de Tiam e visitamos a prisão de lá. Nessa prisão encontramos um dos ex-prisioneiros, e ele disse diante de todos nós, homens e mulheres, que haviam estuprado sua esposa na frente dele. Eles trouxeram a esposa dele para a prisão e a estupraram na frente dele para forçá-lo a dar informações. E a pessoa que cometeu o estupro era libanesa, certo? Quando os prisioneiros foram libertados, porque os israelenses deixaram o Líbano rapidamente e abandonaram as prisões, os prisioneiros saíram. O mártir Said Hassan Nasrallah pediu a seus apoiadores que não buscassem vingança contra ninguém que tivesse colaborado com o inimigo e estivesse vivendo no Líbano. Esse ex-prisioneiro nos contou: eu vejo esse estuprador de vez em quando, porque ele mora no sul. E é claro, tenho sentimentos profundos sobre o que aconteceu. Mas nem penso nisso, porque era isso que Said Hassan Nasrallah queria. Ele queria que o Líbano permanecesse em paz. Ele queria que o Líbano permanecesse unido, estável e calmo. Então ele estava olhando para o quadro geral. E essa mulher fala sobre o Islã dessa maneira. O Islã sobre o qual ela fala é, na verdade, o Islã das agências de inteligência que ela admira. O Mossad, a CIA, a agência de inteligência turca, as agências de inteligência da OTAN e aqueles outros regimes ricos em petróleo e gás ligados aos Estados Unidos.
É o Islã que eles produzem, o Islã Takfiri, o Islã de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, o Islã que os Estados Unidos usam em suas guerras por procuração, seja no Afeganistão, na Síria, na Líbia ou em outros lugares. Então isso é algo que temos visto muito, vem dos sionistas, sejam eles cristãos ou judeus. Eles falam sobre valores judaico-cristãos, embora vejamos como na Palestina os sionistas insultam Jesus. Já para os muçulmanos, por outro lado, Jesus é infalível. Há até um capítulo no Alcorão Sagrado com o nome de sua mãe. Nós lutaríamos por ele. Vimos como a resistência no Líbano e no Iraque lutou para salvar os cristãos, entre outros. E a propósito, quando visitei o Iraque durante a guerra, conheci um comandante cristão lá das Forças de Mobilização Popular. Em suas próprias regiões, onde eram cristãos, eles tinham suas próprias forças, e a Guarda Revolucionária Iraniana, as Forças de Mobilização Popular do Iraque e o exército iraquiano estavam trabalhando com eles. Assim, enquanto o Ocidente apoiava esses grupos Takfiri, a OTAN e seus parceiros regionais, a resistência apoiava os cristãos. E sabe, recentemente vi algo dito 2 vezes, aparentemente por Tucker Carlson. Ele, com razão, é muito crítico do regime israelense. Mas uma coisa que ele disse é que o regime israelense não é ocidental. Ele não segue os valores ocidentais. Ele disse que é oriental e asiático e que eles têm culpa de sangue ou punição coletiva, que as pessoas nascem culpadas nessas culturas. Mas é exatamente o oposto. Nós não temos culpa de sangue nem punição coletiva. As pessoas não nascem culpadas. Na verdade, no Islã, nem sequer existe o conceito de pecado original. Então essas narrativas criadas pelos sionistas são basicamente destinadas a manter as pessoas divididas, a mantê-las hostis, exatamente o que fizeram por meio do wahhabismo em nossa região. Essas agências de inteligência ligadas ao Ocidente, na Turquia, Arábia Saudita, Catar e outros, há décadas usam o sectarismo e o ódio racial para manter a região dividida. Agora essa divisão está sendo apagada, porque a realidade é clara para qualquer um com os olhos abertos. É apenas a resistência que está apoiando o povo palestino, e mais ninguém. Agora eles estão com medo, porque europeus e americanos estão se voltando contra o regime israelense e temem que muçulmanos e cristãos possam se aproximar. Então tentam criar essa divisão profunda entre os dois lados e fabricar algum tipo de animosidade. Quem foi que salvou os cristãos na Síria antes de Al-Qaeda chegar ao poder? Quem salvou os sírios no Iraque? Com certeza não foram as forças armadas ocidentais. Com certeza não foi o regime israelense que bombardeou cristãos em Gaza e assassinou cristãos na Cisjordânia ocupada. E a propósito, para os muçulmanos, Cristo é rei e Moisés é rei. O extraordinário é que eles falam em valores judaico-cristãos, mas o tratamento dado aos cristãos na Palestina ocupada é claro para todos. E ninguém diz nada, embora o Irã, ou melhor, os muçulmanos, considerem Moisés um profeta infalível. E Jesus, como eu disse antes, tem um status altíssimo no Islã. Seria de se esperar que houvesse algum diálogo sobre valores comuns, mas essas pessoas têm interesse na divisão, assim como aquelas ditaduras ricas em petróleo e gás têm interesse no sectarismo. Elas não têm legitimidade, são ditaduras atreladas ao Ocidente. O regime sionista também tem interesse no ódio religioso. O foco deles é dividir cristãos e muçulmanos e judeus e muçulmanos. Mas o fato é que o Irã, que é o centro do eixo da resistência, tem tanto judeus quanto cristãos. O Irã tem um deputado judeu, de acordo com a Constituição da República Islâmica do Irã, e também tem vários deputados cristãos. Há algum tempo, você provavelmente ouviu falar que circulou bastante notícia online sobre uma estação de metrô iraniana chamada Santa Maria.
a mãe de Jesus, a mãe de Cristo. Isso não teve muita repercussão aqui, porque para nós é normal ter uma estação de metrô assim, especialmente porque ela fica ao lado da igreja armênia mais importante de Teherã. Mas para as pessoas fora do Irã, que foram bombardeadas por décadas com propaganda ocidental, anti-iraniana, anti-muçulmana, anti-xiita, anti-resistência, foi uma grande surpresa para muitos. Mas não deveria ser. Por que teríamos qualquer hostilidade em relação aos cristãos? Não temos hostilidade em relação aos judeus. Consideramos heróis os judeus que se opuseram a Israel, e muitos deles viajaram para o Irã, visitaram o Irã. E como eu disse, temos judeus iranianos que, apesar das tentativas do regime israelense de convencê-los a partir, não o fizeram. Permaneceram. Na verdade, eu não quero transformar isso em uma conversa muito religiosa. Mas, professor Marandi, quando falamos sobre a palavra muçulmano no Alcorão Sagrado, quando ele fala sobre Ibrahim e Ismael, ou como dizemos em persa, Abraão e Ismael, ambos são chamados de muçulmanos no Alcorão. Isso mostra que o conceito não é sobre isolar os muçulmanos, é sobre mostrar como essa comunidade tenta acolher os outros. Cristãos, judeus, pessoas de diferentes crenças. Não se trata de separar as pessoas umas das. Trata-se de conectá-las. Veja, acho que quero construir uma ponte entre o que você está dizendo, o que essa mulher disse, e também o que o ex-redator de discursos do Obama disse recentemente, que tenho certeza de que você viu. Basicamente, o que ela estava dizendo é que quando crianças judias na escola veem a realidade em seus celulares, elas não acreditam mais em nossas narrativas. E qual é a solução? Tirar a realidade, tirar os celulares, certo? Isso mostra duas coisas, aliás. Uma é que jovens estudantes os olham com repulsa. School children look at them with disgust. She used the word something like that. Ela usou uma palavra assim quando eles falam, quando tentam repetir essas narrativas depois de testemunhar todos os crimes horríveis que cometeram. Isso mostra que os judeus não pensam como a mulher que escreveu para o Obama, nem como essa mulher que chama isso de algum tipo de culto à morte. E o segundo ponto é que ambas essas mulheres estão tentando fazer a mesma coisa, impor essas narrativas falsas diante da realidade. E isso não vai funcionar, porque todos os dias eles estão despedaçando crianças. Na verdade, a estupidez do regime israelense é que ele viola o cessar-fogo todos os dias no Líbano e em Gaza. Porque todos os dias, pessoas em todo o mundo são lembradas de que este holocausto continua, que o regime genocida continua tão sedento de sangue quanto antes. E isso tira o sono das pessoas. É doloroso ver o extermínio de famílias em Gaza, o assassinato de, bem, você sabe, esses sionistas. Um jornalista ocidental falou comigo e disse que eu havia dito a eles que estavam violando o cessar-fogo todos os dias. E o jornalista respondeu, bem, eles dizem que são o Hamas e o Hezbollah. E eu disse, é um cessar-fogo? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Como se para eles matar pessoas fosse legítimo mesmo durante um cessar-fogo. Se é o Hamas e o Hezbollah, então isso não é um cessar-fogo. E eu tive que repetir isso várias vezes para os jornalistas. Provavelmente disse isso 4 ou 5 vezes, até que entrasse na cabeça dura daquela pessoa. Mas é como se eles estivessem tão profundamente enraizados nessas narrativas que simplesmente não conseguem ver a realidade, ou não querem ver a realidade. Uma vez eu tive um aluno que plagiou bastante, e tenho certeza de que você tem exemplos parecidos. Isso foi há alguns anos, antes de ser necessário usar o Google e verificar frases e coisas do tipo. Encontrei muito plágio. Então esse aluno veio falar comigo e eu disse, olha, o que é isso? E o aluno continuava, bem, não quero dizer se era homem ou mulher. O aluno continuava dizendo, eu não sei. The student kept saying, I don't know. What do you mean you don't know?
A primeira coisa que ele continuava dizendo era, eu não sei. Em vez de assumir a responsabilidade e dizer, eu cometi um erro, não deveria ter feito isso, por mais que eu insistisse, a resposta era sempre, eu não sei. Eu não sei como isso aconteceu. Então essas pessoas ou estão profundamente enraizadas ou simplesmente não querem ser honestas consigo mesmas. Elas continuam dizendo, mas eles estão bombardeando o Hezbollah, como se durante um cessar-fogo fosse possível bombardear o Hezbollah, ou durante um cessar-fogo fosse possível bombardear o Hamas ou a Jihad Islâmica. É assim que eles agem. É assim que eles pensam. Essas narrativas, porém, já não estão sendo aceitas pelos jovens. Os jovens viram a realidade. Não dá mais para escondê-la deles. Eles estão tentando agora, aliás, ao bloquear o TikTok e assumir ainda mais o controle da mídia do que antes. Mas de qualquer forma, eles viram o que não deveria ter sido visto. Bebês despedaçados, rasgados em pedaços todos os dias. Autoridades do regime israelense dizendo como vão deixá-los morrer de fome, como já os deixaram morrer de fome e como continuam a fazê-lo. Neste exato momento, enquanto falamos, eles estão passando fome em Gaza. Estão com muita fome. Crianças estão encontrando pão, pegando lixo e comendo lixo porque a comida não está chegando. Por quê? Porque o cessar-fogo está sendo violado. Eles não estão apenas assassinando pessoas, estão impedindo que comida e equipamentos entrem porque querem continuar vendo crianças morrerem. Querem exterminar o povo palestino. E os jornalistas ocidentais, a mídia ocidental, não estão dizendo nada sobre isso porque não se importam. As pessoas que trabalham na BBC são estenógrafos. A CNN, a mesma coisa. O New York Times, o The Guardian, são todos iguais. Não têm dignidade nem honra. Caso contrário, estariam gritando escândalo dia e noite. Mas se algo acontece no Irã, se alguém apanha, se alguém é, sei lá, preso, você sabe, há apenas alguns dias eles condenaram o Irã novamente por violações de direitos humanos. Sério? Vocês estão cometendo um genocídio em Gaza, estão ajudando o regime israelense a realizar um genocídio, e o Irã é o violador dos direitos humanos? Eles não têm dignidade nem honra, assim como os governos também não têm dignidade nem honra. Mas as pessoas acordaram. Jovens judeus, sabe? Essa mulher admite que os jovens judeus não aceitam mais suas narrativas. E a solução dela é tirar os celulares deles até o último ano do ensino médio. Bem, boa sorte com isso.